dia! Levanta, faz a tua oração, ergue a cabeça e acredita na vitória. Continua o teu caminho com esperança, escutando a voz da tua fé. Deus nunca nos abandona. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Bom dia! Tudo bom com vocês? Mais uma aula da professora Silvia Pessoa, língua portuguesa. Olhem só, esse momento de hoje a gente vai precisar muito do que foi estudado na semana passada. Por quê? Porque ela vai servir de base para os nossos estudos dessa semana. Essa semana nós vamos estudar a regência verbal. E eu te chamo para vir comigo aprender regência. Bem, hoje nós vamos trabalhar regência verbal. Mas para se trabalhar a regência verbal, a gente tem que parar e saber o que é regência. Que tipo de regência existem para a gente chegar na regência verbal. O que seria a regência? Seria a interdependência entre as palavras. Quando a gente cria uma palavra, uma frase, a gente coloca nessa frase palavras, e essas palavras não estão soltas, elas estão estabelecendo relação entre elas, né? E essa relação aí, a gente chama de regência, porque tem palavras que precisam de outras para terem sentido. Aí sim eu vou verificar essa relação de regência, se é uma regência nominal ou uma regência verbal. Bem, nós temos a regência nominal, que seria a relação entre nomes, ou seja, relação entre os termos que se ligam ao substantivo. Olhem só, eu tenho aqui, eu tenho medo de adoecer. Deixa eu ler essa frase até aqui. Eu tenho medo. Se eu chego e falo para vocês, gente, eu tenho medo, todo mundo ia perguntar para mim, professora, a senhora tem medo de quê? Ah, eu tenho medo de adoecer. Notem que a palavra medo, ela precisa de um complemento. E ela é um substantivo. Se ela é um substantivo e ela precisa de um complemento, eu vou chamar essa palavra de termo regente, porque ela precisa de um complemento. E o que completa o sentido dela, que seria esse segundo termo aqui, eu vou chamar de termo regido, porque ele vai completar esse nome, ele vai ser um complemento nominal. Tranquilo? Mas olhem, eu não tenho só a regência nominal, eu tenho a regência verbal. Olha lá, se regência nominal é uma relação de interdependência entre nomes, regência verbal vai ser uma relação estabelecida entre o verbo e o seu complemento. Observem aqui, eu tenho a seguinte frase: a população criticou o presidente. Vamos parar no verbo? A população criticou. Se eu chego na sala e falo para vocês, gente,
A população criticou. Vocês iam me perguntar. Professora, criticou quem? Criticou o quê? Olha lá. Criticou o presidente. Só que eu tenho um verbo transitivo direto que precisa de um objeto direto para completar o sentido dele. Como essa palavra precisa de outra para completar o sentido, eu chamo ela de termo regente. A que completa o sentido dela eu chamo de termo regido. Notem que elas estão estabelecendo uma inter-relação para dar sentido à frase. Outro exemplo. Ela acreditava em novas alternativas. Vamos parar no verbo. Acreditava. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Ela acreditava em quê? Em novas alternativas. Notem que aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque aqui eu tenho uma preposição. E aqui eu tenho um objeto indireto, porque é o termo que completa esse verbo de forma indireta, através da preposição. Esse termo aqui, que precisa de um outro para completar o sentido, eu chamo de termo regente. Esse termo, que vem completar o sentido do verbo, eu vou chamar de termo regido. Mas, professora, a gente vai parar para estudar isso? Isso tem muita importância? Tem muita importância e você vai ver a importância agora. Agora nós chegamos onde eu queria. Nós temos hoje que trabalhar e entender a regência verbal. Para isso eu tive que explicar o que era regência, quais os tipos de regência, verbal e nominal, para você entender. Então, olhem só. Regência verbal é a relação existente entre o termo regente, que seria o verbo, e o termo regido, que seria o complemento desse verbo. Olhem a frase. Altemar perdeu os cabelos. Quem é o verbo aí? O verbo perder. Altemar perdeu. Altemar perdeu o quê? Os cabelos. Olha só. Termo regente. O verbo. Termo regido. O complemento. Agora eu estou verificando a regência verbal do verbo perder. Qual é a regência? É a relação dele com o complemento. Ele é o termo regente e o complemento dele seria o termo regido. Atenção! Verbos com regência diferente não podem ter o mesmo complemento. Coloquialmente, vocês poderiam falar essa frase aqui. Entrei e saí da sala. Você entenderia. A pessoa poderia entender direitinho o que você queria passar. Mas, pela língua padrão, isso não é possível. Por quê? Porque aqui eu tenho dois verbos. O verbo entrar e o verbo sair. E cada um desses verbos tem uma regência diferente. Quando eu digo entrei, eu entrei em algum lugar. Quando eu digo sair de algum lugar. Está falhando, meu Deus do céu. De algum lugar. Ou seja, olha só, o verbo entrar, ele pede na regência dele, na relação com o complemento dele, a preposição em. O verbo sair, quando ele faz relação com o complemento dele, ele pede a preposição de. São preposições diferentes que vão fazer a regência desses verbos. Então, eu não posso utilizar a mesma regência e juntar. O correto, de acordo com a língua, com o padrão da língua, seria eu falar: entrei na sala, olha aqui o em. Entrei na sala e saí dela. Olha aqui o de, preposição. Né?
A preposição de está aqui junto com o pronome ela, dela. Notem, eu teria que separar. É diferente de verbos que têm a mesma regência. Olhem a frase de baixo. Dependo e gosto de minha família. Quem depende, depende de alguém, de alguma coisa. Olha só, na regência eu peço a preposição de. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Na regência, na relação entre o nome e o complemento, eu peço a preposição de. Então, aqui eu poderia colocar: dependo e gosto de minha família. Ok? Bem, agora sim vocês vão ver por que é importante estudar a regência. Quando a gente estuda a regência, a gente percebe que alguns verbos eles mudam a regência conforme mudam o sentido. Ou seja, eu tenho o mesmo verbo e dependendo de como eu coloco no contexto, eles podem mudar a regência e assim mudar o sentido. Observem, a gente vai usar como exemplo o verbo agradar. Eu tenho aqui: a moça agradou o cachorro. Eu usei o verbo agradar no sentido de acariciar. Quando eu utilizo esse verbo nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto. Como complemento, ele tem que ter um objeto direto. Ou seja, o termo regente é o verbo pede como termo regido um objeto direto. Olhem só, eu vou pegar o mesmo verbo e colocar dentro de outro contexto. Eu digo assim: a aula agradou aos alunos. O verbo agradar aqui foi usado no sentido de se tornar agradável. Não é de acariciar, né? Tornar-se agradável. Notem, nesse sentido, o verbo agradar, ele é um verbo transitivo. Isso está falhando. Ele é um verbo transitivo indireto. E como complemento, ele vai me pedir um objeto indireto. Por que ele vai pedir? Porque ele é o termo regente. E quem completa ele vai ser o termo regido. Notem só, esse termo regente pede um termo regido com preposição. Mesmo verbo sendo utilizado em situações diferentes, tendo novos sentidos e nova regência. Professora, por que é tão importante? Se eu chegasse com vocês e falasse assim: olha, eu quero que vocês peguem esse objeto direto e substituam por um pronome. Olha aqui. A moça agradou-o. Eu iria usar esse pronome. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Nesse outro caso, a aula agradou aos alunos. Notem que aqui eu tenho um objeto indireto. Eu não posso mais usar o. Na hora que eu for substituir o complemento dessa frase, eu já vou substituir por esse outro pronome. Sempre vai ser assim. Se eu substituo o objeto direto, eu uso o pronome o. Se eu substituo o objeto indireto, eu uso o pronome olhês. Tranquilo aí? Vou dar outro exemplo para vocês, tá? A professora perdoou o esquecimento dos alunos. Quem é o verbo? Perdoou. Bora parar nele? A professora perdoou o quê?
Esquecimento dos anões. Verbo transitivo direto. Quem completa o verbo transitivo direto? O objeto direto. Como é que eu sei disso? Porque aqui eu tenho um termo regente, ele está pedindo um complemento, ele é um termo regente. E o que completa ele vai ser um termo regido. Notem que completa de uma forma direta. Olha o mesmo verbo dentro de outro contexto. A mãe perdoou ao filho. Olha lá. Professora, mas a senhora não disse lá em cima que ele era um verbo transitivo direto? Naquele contexto. Mas aqui, quem perdoa, perdoa a alguém. Olhem só. A mãe perdoou a quem? Ao filho. Então, verbo transitivo e indireto. Termo regente. Objeto direto. Termo regido. Esse termo, ele é regido por uma preposição. Ok? Gente, vejam algumas curiosidades, que vocês vão até achar graça agora, tá? Vamos pegar o verbo namorar. O verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Por exemplo, eu aqui, olha. Namoro Mário. Olha aí, Mário, tá podendo, hein? Se estivesse namorando aqui comigo, bonitona. Só um exemplo, tá, gente? Namoro Mário. Normalmente, se vocês fizessem essa frase, vocês falariam namoro com Mário. Notem, isso aqui é uma preposição. Eu poderia colocar esse com na relação aí entre o verbo e o dependente? Olha só. O meu verbo, ele é um verbo transitivo direto. O termo regente. O termo regido, ele tem que ser um verbo transitivo, ou tem que ser um objeto direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele precisa ter como termo regido um objeto direto. Se eu coloco aqui namoro com Mário, isso aqui é uma preposição. Logo, isso aqui viraria, olha, um objeto indireto. Posso ter verbo transitivo direto com objeto indireto? Não, isso aqui está errado. Tá? Você pode até falar, mas você não pode escrever e não pode levar para concursos. Outro verbo interessante, o verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra, né? Olha só. Prefiro estudar a namorar. Essa é a frase de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm essa preferência, né? Olha só. Prefiro o quê? Estudar a quê? A namorar. Mas olha como geralmente as pessoas constroem essa frase. Prefiro mais estudar do que namorar. Para ver porque essa frase está incorreta. Quando eu digo prefiro, eu já estou dizendo que é mais uma coisa do que outra. Então, eu não posso usar esse mais. Esse mais aqui, ó, está totalmente errado. Tá? Olha lá. Prefiro o quê? Estudar. A quê? A namorar. E por que aqui eu tenho do quê? Esse termo regente, tá? Esse termo regente aqui, prefiro, tá? Ele vai fazer uma preferência entre uma coisa a outra. O termo regente dele pede um objeto direto e um indireto. Notem que o indireto, ele tem que vir com a preposição a. E aqui eu tenho a preposição de. Por isso eu não posso utilizar. Alguns verbos, eles exigem na sua regência certas preposições. Eu não posso modificar. O correto na frase é: prefiro estudar a namorar. Bem, vocês têm no livro de vocês vários exemplos, vários verbos.
E vai mostrando para vocês que dependendo da relação entre o verbo e o seu objeto, se eu modificar, colocar uma preposição ou tirar a preposição, aquela frase vai mudar de sentido. Isso aí vocês vão colocar em prática nos exercícios que eu estou mandando para vocês. E na terça-feira a gente já vai fazer a correção. Preciso que tudo isso esteja pronto. Um beijo no coração, meus alunos.